E aí, vai ter mesmo hoje, meu líder? Está firme? Aconteceu alguma coisa ou não? Como é que está a demanda do dia de hoje? Nós precisamos nos responsabilizar como igreja. E obviamente que eu como pastora, como apóstola, nós como líderes, nós erramos em muitas situações. Mas em nenhuma delas há o erro de querer que você não viva o que Deus quer para a sua vida. E eu sei que isso não justifica muitas vezes da forma elegante que nós poderíamos retratar. E que bom que todos nós que aqui estamos como Igreja Nova Vida, como os pastores e os líderes de frente, já mudaram. Estão, a começar de mim, da minha casa, estamos mudando de dia em dia, de glória em glória, para melhor. Se para você ainda não é, eu te respeito, mas eu tenho certeza que é. Porque em outras épocas, se eu estou num grupo desse, eu já tinha respondido: querido, você não viu que o seu pastor está falando isso desde 15 dias, não? Hoje eu falo, dou uma risadinha, dou um coraçãozinho e falo: vamos lá, eu vou mandar um áudio para você, vou te lembrar no dia também. E Jesus é esse que não desiste de ninguém. Jesus é este que não desiste de ninguém, mas é o mesmo que também falou a verdade. É o mesmo que chegou e falou: Pedro, deixa eu te falar, pega essa faca, guarda essa faca e deixa eu colar a orelha de Malco, que é o soldado, quando ele estava lá no Getsemane, porque não é possível, né, que a gente caminhou esse tempo todo, 3 anos, e você ainda chega aqui e arranca a orelha do cara sabendo que eu vou ser morto. Então não arranca a orelha, larga de ser colérico desse tanto, Pedro, em outras palavras. Mas Jesus fala para ele: guarda a espada, Pedro, pega a orelha e cola a orelha de Malco, o soldado. E mesmo assim ele continua ali com Pedrão. E esse Pedrão é o que negou Jesus na 3ª vez. E é o mesmo Jesus que da casa de Caifás, do sobrado da casa de Caifás, antes do galo cantar, quando Pedro se arrepende amargamente, quando ele nega Jesus, depois que o galo canta, Jesus olha para Pedro e Pedro é perdoado. Jesus é esse que nos perdoa imediatamente nos nossos chamados, no nosso dia a dia, nos nossos nos nossos relacionamentos. E aí, quem somos nós para que no nosso chamado seguir a Jesus e as suas demandas, nós queremos interpretar da nossa forma? Não, nós não temos esse direito. Nós não temos esse direito. E nós não podemos ser essas pessoas. Abre para mim João 1, a gente já está quase encerrando. João 1 a partir do 43. E eu quero que a gente comece a compreender que quando eu sigo Jesus, eu preciso me parecer com Ele. Mas Jesus também é esse que começou a falar assim para: olha, você quer me seguir? Então negue a si mesmo. E o que é negar a mim mesmo? É deixar de olhar para mim. Não, não é isso. É deixar de olhar para dentro de mim, naquelas situações que me impeçam de seguir a Jesus. É deixar de olhar para aquilo que é vitimismo na minha vida. É deixar de me fazer coitadinho, coitadinha. É deixar de querer que eu viva como eu gostaria de viver. Mas é ir seguindo a Jesus, negando a mim mesma, tomando a minha cruz e seguindo a Jesus. Nós precisamos entender, olha aqui, eu quero falar de uma situação de Natanael, tá? E Natanael, eu sou apaixonada da forma que Jesus ganha Natanael, da forma que Jesus cola em Natanael e Natanael nele. Olha, no dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia e achou Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Disse-lhe Natanael, não, Filipe achou Natanael e disse-lhe, olha que interessante, hein, gente? Tiago, André e Pedro juntos. Aí Jesus acha Filipe, Filipe acha Natanael. Ou seja,
E Jesus encontrou a Trícia vai encontrar a Dani vai encontrar a Maria vai encontrar o José. Por quê? Porque ele me achou, ele me escolheu, para que através de mim, o ID, que eu sigo a Jesus, se estenda, a cruz do Calvário se estenda em toda a humanidade. Lembra de João 3,16, vamos lá. E aí Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei. Segura aí, não passa não, tá, Elias? E de quem escreveram os profetas? Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, o filho de José. É interessante, né? Filipe chega em Natanael e diz assim para ele: Natanael, assim como Moisés disse, deixa eu te contar, Natanael, ele era muito estudioso, e ele sabia muito bem o que Moisés dizia. Ele sabia muito bem o que os profetas, o que as profecias anunciavam a vinda de Messias. É a mesma coisa de quando eu fui ganha. Quando alguém chegou na minha vida e chegou para me levar a Cristo, essas pessoas, elas me amavam. E quando a gente ama uma pessoa, a gente conhece essa pessoa. E se a gente não conhece, primeiro a gente passa a relacionar com essa pessoa. Não é verdade? Eu começo a relacionar. Eu não posso chegar na pessoa e falar: isso não é de Deus. Olha, você vai para o inferno. Gente, a gente precisa ter sabedoria, inteligência, agradabilidade. Uma palavra grande e bonita, né? Agradabilidade. A gente precisa ter manejo. A gente precisa encaixar, conectar com o outro. Quando eu fui ganha, me ganharam num boteco. Eu nem bebia cerveja, mas eu vivia num boteco, porque eu gostava dos meus amigos que eram do boteco. Então minhas amigas foram sentar onde eu estava, e elas começaram a falar de Jesus para mim ali. Não, elas estiveram ali, elas estavam ali do meu lado, e estando ali do meu lado, cada coisinha que eu falava, ela dizia: Jesus tem algo muito, muito grandioso para a sua vida, colega. E olha, elas foram na minha casa num dia exato, na hora que Jesus disse para elas: vai. Porque quando eu abri o portãozinho da minha casa para sair, elas abriram para bater. Elas tocaram para bater. Se elas atrasassem um pouquinho, eu tinha saído, elas não iam me encontrar. E a gente precisa entender que a gente tem que estar no tempo de Deus. Que a gente tem que estar no tempo do Espírito Santo. Que a gente tem que estar no primeiro chamado que o apóstolo disse domingo, relacionando com Jesus. E a gente precisa estar no segundo chamado, seguindo Jesus, amando Jesus e pegando as demandas de Jesus. Eu passei a ser uma demanda. A minha vida, para ser ganha, ela passou a ser uma demanda na vida dessas minhas amigas. E elas passaram a orar, a interceder, a passar a madrugada fazendo jejum e oração pela minha vida. Quero te contar uma coisa nessa noite. Se você acreditar que vai ser simples assim, eu encontrei o fulano e falei: vamos na igreja. Se você acredita que é assim, eu quero te dizer, você vai ter muita dificuldade de trazer alguém para Jesus. Porque as resistências espirituais não querem que essas pessoas conheçam a Cristo. E você precisa tomar a demanda de Jesus, que é a vida daquela pessoa, e orar por ela, jejuar por ela, profetizar, interceder e ser bastante camarada e agradável com essa pessoa, para que ela conheça a Cristo. E aí, continuando, a Bíblia diz, bora lá, Elias. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael, diga comigo, Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, não há falsidade. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Olha lá. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Volta ao 48, fica com ele lá, por favor. Jesus, ele disse para Natanael o que Natanael precisava ouvir.
Ele disse: eu te vi lá na figueira, debaixo da figueira, antes que Filipe te visse. Pá, pegou, matou aquele que é todo cheio da lei, aquele que é todo Gênesis tal, capítulo tal, versículo tal, tarará, tarará. O mistério do céu envolveu Natanael. Jesus abraçou Natanael, contando para ele onde ele estava. Eu te vi lá debaixo da figueira, antes que Filipe te visse. Eu, Jesus, te vi. E não há nada mais maravilhoso do que isso. Sabe por quê? Porque nós compreendemos que quando eu entro no meu ID e quero a demanda de Jesus, eu vou amar tanto essa demanda que eu vou ouvir de Jesus o que Ele quer que eu diga para aquele que Ele escolheu através de mim. A pessoa que Deus coloca na sua vida, as pessoas que Deus colocar na sua vida, os seus familiares que Deus quer que você ganhe para Jesus, você relacionando com Ele como seu primeiro chamado, no seu segundo chamado que é seguir a Jesus, no seu segundo chamado que é seguir a Jesus, com as demandas de Jesus, Ele vai te contar mistérios, e Ele vai te revelar o que está no coração dEle, para que você alcance aquilo que é precioso para Ele. Mas se você não entender isso, você vai cansar. E aí as falácias começam assim, falácias humanas. Estou cansado, eu não nasci para ganhar vidas, eu já falei muito, eu não abro minha casa mais, eu estou bem do jeito que eu estou. Pois nessa noite, em nome de Jesus, eu quero te dizer que aquele que alcançou a sua vida, aquele que te comprou com alto preço, o sangue dele derramado na cruz, aquele que te ama e absurdamente é louco por você, ele anseia que você seja louco por ele e que você abra seu coração para segui-lo como ele segue o Pai, e para você tomar as demandas dele como ele pegou as suas demandas quando ele te encontrou. Ele me chama e ele te chama, ele nos chama para que nós cumpramos o ID de uma forma extraordinária e de uma forma que só Ele, através de nós, e nós, por causa dEle, consigamos alcançar as pessoas e as vidas. Para a gente encerrar, eu estive essa semana que passou em um momento que poucas vezes, na verdade, eu não vivi isso nunca na minha vida. E diante de Deus eu tenho dito para Ele todos os dias: não me deixe viver mais por falta de estar acordada espiritualmente. E essa semana, quando a gente recebeu a notícia de um possível suicídio, até então era um possível suicídio, eu estava num determinado lugar, o apóstolo em outro, e logo a pessoa me ligou, e aí ela disse: posso te ligar, apóstolo? Eu disse: aonde eu estou não posso atender, mas manda áudio, digita que você sabe que eu dou um jeito. E aí ela ficou sem me responder, e eu conheço os meus discípulos, se há alguma coisa que alguém pode dizer, eu conheço. E aí eu falei: não tá legal, vou ter que sair de onde eu estou. Liguei, e aí ela falou: estou te mandando um áudio. Quando eu ouvi aquele áudio, eu estava com 4 pessoas que eram importantes e precisava. Eu disse: olha, eu preciso resolver uma situação, não dá, vamos encerrar aqui. E quando eu encontrei com a nisso, o apóstolo já me ligou, já me mandou um áudio. A gente já entrou dentro de casa, já foi direto para o nosso quarto, e a gente dobrou os nossos joelhos e a gente começou a orar e interceder, orar e interceder, orar e interceder, e clamar e gritar. E eu me levantei. Quando eu levantei e comecei a repreender as trevas, o inferno, o apóstolo falou: para de orar. E o nó ficou na minha garganta. Eu falei: hã? Ele falou: para de orar, porque Deus mandou eu parar de. Deus me disse: parem de orar. Essa oração não tem mais tempo. Queridos, eu experimentei uma situação que eu não quero experimentar nunca mais na minha vida, porque eu enlouqueci em alguns segundos no meu quarto. Eu pensei, se fosse minha irmã, se fosse alguns irmãos do apóstolo, eu pensei se fosse alguém da igreja, eu pensei
Não que essa pessoa não tivesse valor, mas eu quis dizer que era algo tão enlouquecedor. E por amar a pessoa da família, eu comecei a gritar, a orar de uma forma estranha dentro do meu quarto. Estranha no sentido assim, Deus tem misericórdia. E o apóstolo falou, para, essa oração agora não dá tempo mais. E eu disse, o que você viu? Ele falou, eu vi muitas trevas. Era uma imensidão, Trícia, como eu nunca vi, muitas trevas. E nós dois caímos num profundo choro. E eu saí e falei para ele, eu vou lá para a casa do fulano. Ele olhou para mim e falou assim, você não está normal, você nunca foi na casa dele, você vai fazer o que lá agora? Eu falei, eu vou lá agora na esposa. E eu peguei o carro e liguei para a pessoa e falei, qual que é o endereço, qual que é o telefone? E na medida que eu ligava, eu conversando com uma filhinha dele de 10 anos, do rapaz que suicidou. E quando eu cheguei naquela casa, eu cheguei e falei, meu nome é Trícia, eu sou pastora do fulano de tal, e eu vim aqui porque eu quero te ajudar. Eu abracei ela, sentei ali com ela, e ela chorou e ela começou a dizer, então me ajuda nisso. E eu fiquei ali naquele período da manhã, ajudando e correndo atrás, juntando de trem, foi aquela coisa, mesmo que o apóstolo tinha me dado aquela notícia, que o céu tinha dito para ele, eu não consegui não olhar para aquela casa, que estava extremamente avulsionada do que estava por vir. E no velório, e no enterro, eu só pude chegar nela e disse assim para ela, fulana, para a viúva, eu lamento muito ter te conhecido num momento tão difícil da sua vida. Eu lamento muito não ter sido canal de bênção na sua vida antes. Eu lamento muito não poder ter te ajudado em qualquer situação antes. Mas eu também quero te dizer que independente de qualquer coisa, daqui para frente, eu quero que você me dê permissão para te ajudar no que você precisar. Eu sei que você tem família, mas eu quero te dizer que se você decidir ficar em Uberlândia, você também pode ter uma outra família. Eu sei que nada vai suprir a sua dor agora. Nada. Mas na medida que você conseguir se abrir, a gente pode tentar te ajudar. E eu abracei ela ali naquele enterro, naquele cemitério. E eu fui para casa, gente, com um amargo na minha garganta, que eu fiquei a semana inteira, ao ponto da pastora Sabrina me chamar quinta-feira e falar, apóstola, não está legal? Eu falei, eu estou com muita dificuldade, sabe? Muita dificuldade de lidar com essa situação, porque eu sei que, e nós precisamos ser sabedores disso, que quem deu a vida é Deus, e é o único que pode tirar é Deus. Nunca pense que você que está aqui na igreja, com alguma demanda interna, emocional, você está sozinho. Você não está sozinho. Você tem Jesus e você tem Deus, mas você também tem a nós. Você tem a sua família, você tem pessoas, mas você tem a nós. Você pode nos procurar. Você pode procurar os pastores, você pode procurar a liderança, você pode procurar um irmão que está do seu lado e dizer, olha, eu estou com um pensamento. Naquele mesmo dia, eu liguei para a tela e falei, eu estou passando aí, vou tomar um café com você. E aí ela falou para mim assim, hoje? Falei, agora, troca de roupa. Peguei ela e saí com ela, sentei com ela fora de casa. Eu falei, Tela, eu quero te dizer, algum momento passou um pensamento suicida na sua vida? Ela, não, só passou um pensamento de vez em quando sair correndo por aí. Falei, então vem aqui que eu quero te falar que você não precisa correr para lugar nenhum. Você tem os braços do Pai, você tem família. E ela falou, eu também posso contar com você. Eu falei, você também pode contar comigo? Eu falei, eu conto, eu digo tudo. A gente precisa entender que nós somos fracos, que nós somos vulneráveis. Mandei uma mensagem para minha mãe, mandei uma mensagem para minha irmã, mandei uma mensagem para quem eu podia, falando de Jesus e falando, eu estou aqui, viu? Vocês nunca pensam em tirar a vida de vocês, porque só Deus pode, Ele é dono da vida de vocês. Nunca pensem nisso, nunca pensem nisso. Algumas pessoas me procuraram, e pessoas que não conhecem a Jesus, e eu entendi que naquele dia era uma rede, como nós cantamos aqui durante o louvor, era uma rede para jogar e semear quem é Jesus. Porque as pessoas, elas se fragilizam com a morte, as pessoas se fragilizam com a dor do outro, mas elas se esquecem depois. O tempo passa e elas se dispersam, e nós precisamos entender isso, que na fragilidade de alguém a gente precisa então aproveitar e ser prudente como a serpente, simples como a pomba, e aproveitar e pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. O que você está fazendo?
aonde você está. O seu chamado é o ID, aonde quer que você vá. Aonde quer que você vá. Você precisa entender que Ele alcançou a sua vida, Ele alcançou a sua casa, Ele alcançou a sua história, Ele tem alcançado os seus dias. E porque Ele te alcançou, Ele é desesperado em amor por você, mas Ele quer te usar, e te usar muito. Mas a gente ainda encontra um grupo com uma demanda de querer ficar, será que foi por isso? Será que foi por aquilo? Será que eu quero te dizer que nada que foi vai mudar? O que muda é quando a gente olha para quem ficou. E quando eu olhei para aquela mulher, eu me rasguei por dentro. Porque eu pensei, Deus, eu orei tanto para encontrar essa pessoa antes de qualquer coisa, quando nós lemos a mensagem. E essa pessoa se suicidou, gente, a 800 metros da minha casa. 800 metros. Nós rodamos quase, né, pastor Lei? Uberlândia quase nos 4 cantos. E ela estava 800, meu corpo estava 800 metros. E sabe o que Deus me disse? Quando eu soube da localização, e quando eu fui até a localização, e ao passar naquele lugar eu disse, Deus, me perdoa, porque eu sou sua filha. E um filho, se orar e permanecer, e buscar, e insistir, e querer ouvir, nós vamos ouvir o que o Senhor quer que nós escutemos. Gente, é tempo de nós esvaziarmos das nossas demandas. E eu disse, Deus, eu busquei tantos lugares, eu acreditei que podia ser em tal lugar, e Deus me disse, sabe, Trícia, minha filha, existem muito mais pessoas, muito mais perto do que você pensa, de você, ao seu redor, que estão mortas espiritualmente e emocionalmente. E nessa noite eu quero te dizer que você não está sozinho, não está sozinha, que nós não estamos brincando de fazer ID. A sua vida é preciosa para Deus. Você é amada, você é amado, você é escolhido, você é escolhida, você é príncipe, você é princesa. Ele não te vê como você se vê, Ele não te vê com os seus problemas, Ele te vê acima dos seus problemas, porque Ele é a solução dos seus problemas. E nessa noite eu gostaria que você começasse a compreender e ter coragem para poder procurar uma pessoa de confiança, um pastor, uma pastora, nos procurar, para que a gente possa te ajudar, porque Jesus, Ele deseja a sua vida, e Jesus quer te curar, te libertar, te restaurar, para que através da sua vida, as demandas dEle possam ser alcançadas através de você. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus, e comece a orar em nome de Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ele, ao único, ao único. E nessa noite Ele deseja curar, se algo for preciso ser curado. Se você tem dificuldade de perdoar, eu quero dizer nessa noite, aprenda a perdoar o mais rápido possível, porque Ele nos perdoou e nós não temos direito de ficar sem liberar perdão para ninguém. Ele nos perdoou e nos aceitou como nós éramos, e ainda como somos, e precisamos nos tornar a sermos para Ele. Mas eu também quero te ensinar não só a olhar para as suas próprias demandas, mas entregar as suas demandas para Ele, e solicitar que você comece a viver as demandas dEle, porque todas as vezes que você cuidar das demandas dEle, você também é curado, você é liberto, você é restaurado.